Olá galera, bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal Tavares Channel. Eu sou o professor Marcos Tavares e hoje nós vamos estudar Question Tags, ou seria Tag Question. Fique ligado que agora nós vamos desvendar todo esse mistério. Vem comigo! Muito bem, em primeiro lugar nós vamos ver a palavra tag. A palavra tag significa etiqueta. Como assim, professor? Uma etiqueta na frase? Bem, o que faz as etiquetas, né? Elas ficam ali, penduradinhas ali, né? Numa roupa ou num objeto na loja, para indicar o valor que aquele objeto tem. A tag, que é a etiqueta, na frase é chamada de question tag, porque é uma pergunta. Question tag, uma pergunta. E se é uma pergunta, nós deveríamos ter toda a frase. Só que a tag, ela é pequenininha, né? Por isso que é chamada de etiqueta, porque ela é bem pequena. Ou seja, é uma pergunta pequena na frase. Como se fosse uma pergunta de preguiça, né? Uma pergunta preguiçosa. A question tag serve para confirmar o que a frase anterior disse ou para confirmar o que você já mais ou menos sabe a resposta. Veja só, quando você pergunta a alguém se ela vai à festa, então você pergunta, você vai à festa ou não vai à festa? Olha esse pedacinho, ou não vai à festa, que é o question tag. Esse pedacinho, geralmente depois da vírgula, você vai à festa, vírgula, ou não vai à festa? Aí pergunta. Ou seja, esse pedaço ou não vai à festa é a question tag. E essa é confirmação da primeira. O ser humano, ele é preguiçoso para falar. O ser humano, ele sempre foi preguiçoso para falar. Quanto menos fonema as palavras tiverem, mais eles vão achar bom. Um exemplo aí são as contrações. Geralmente nos filmes, ou seja, na vida real, fora da gramática, na vida real das pessoas falantes de língua inglesa, elas preferem as palavras contraídas, né, contratas. Então, em português, a question tag também existe, só que mais preguiçosa ainda. Por que mais preguiçosa? Porque a question tag, ela pergunta a frase anterior. Você vai à festa ou você não vai à festa? Só que a forma preguiçosa do brasileiro, ele diz assim, ó, você vai à festa ou não vai? Olha, já diminuiu, né? Diminuiu bastante. E tem outros ainda mais preguiçosos, que diminuem mais essa question tag. É aquele famoso né. Você vai à festa, né? Olha aí. Isso aí é a tag, a question tag. Só que abreviada. O certo seria você vai à festa ou você não vai à festa. Beleza, esse é o primeiro ponto para vocês entenderem o que é uma question tag. É aquela perguntinha para confirmar algo que você já sabe. Vou tomar aqui meu cafezinho aqui para molhar a garganta, né? Muito bem. Para você entender a question tag, você precisa ficar ligado em três pontos. Três pontos que são a chave para você não errar esse tipo de frases, né? Para você não errar a sua question tag. Primeiro ponto, quando a oração principal ela for afirmativa, ou seja, positiva, a question tag deve ser negativa. Quando a oração principal for negativa, a question tag deve ser afirmativa. Esse é o primeiro ponto e é um ponto muito importante. Question tag deve ser sempre com a polaridade inversa da oração principal. Eu falei polaridade porque parece mesmo com pilha, né? Parece mesmo com a bateria. Há o maisinho da bateria e o menos. Colocar os dois juntos explode, né? Porque fechou o curto. E a mesma coisa aqui com a question tag. Oração principal positiva, question tag negativa. Oração principal negativa, question tag positiva. Esse foi o primeiro ponto. Então agora vamos ver o segundo ponto. Uma pausinha para o cafezinho, né?
Muito bem, vamos lá para o segundo ponto. No segundo ponto, você deve reconhecer todos os tempos verbais. Você deve reconhecer os auxiliares de cada tempo verbal. Por que você deve reconhecer? Porque se de qualquer forma você vai ter que usá-lo. Se a frase for afirmativa, você vai ter que usar lá na question tag. E se for negativo, você continua usando na question tag. Então, você precisa saber dos auxiliares de cada tempo. E é por isso que nessa aula nós vamos ver um exemplo afirmativo e um exemplo negativo de cada tempo verbal. Ou seja, de uma question tag afirmativa e negativa de cada tempo verbal. Professor, e o terceiro ponto? O terceiro ponto é você reconhecer o tempo verbal na frase. Porque se você não reconhecer, como que você vai usar o auxiliar correto? Então, o terceiro ponto é reconhecer o tempo verbal na frase. A question tag, ela é ensinada hoje, na segunda série do ensino médio. Mas para mim, ela está num ano errado. A question tag, para mim, deveria ser ensinada na terceira série do ensino médio, ou seja, o último ano do ensino médio. Por quê? Porque aí o estudante já tinha estudado todos os tempos verbais e não teria dificuldade com a question tag. Mas já que não estudaram, então eu vou passar aqui agora para vocês os auxiliares de cada tempo. Na frase, já como eu disse anteriormente, já vou passar na frase o question tag e mostrar os seus auxiliares. Então se liga aí e comece a anotar. Se você não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever agora. Clique aí em inscrever-se, já deixe o seu like para nos ajudar e ative o sininho para receber as novas aulas. Então vamos às frases agora. Agora, galera, nós vamos ver um camaradinho que ele é muito esperto. Ele não aceita auxiliares nenhum. Ele não aceita um auxiliar, por exemplo, para perguntar também, né? Que é o que nós precisamos, tanto para negar quanto para perguntar, question tag. O verbo be, se ele aparecer na frase, ele que deve ir para o question tag. Ele que é o auxiliar. O verbo be sempre foi auxiliar. O verbo be é um verbo que pode estar no simple present, ele pode estar no present continuous, ele pode estar no past continuous, ele deve estar no simple past, no próprio simple past, porque o verbo be é estudado separado. Então vamos lá. Quando ele aparecer, lembra bem, anote aí, quando o verbo be aparecer, ele vai lá para o question. Então vamos para a nossa primeira frase. Eu sou um professor, ou eu não sou. Agora em língua inglesa, I am a teacher. E agora o question tag. Nesse caso aqui, galera, tem um caso especial. Por quê? Quando eu tiver o verbo be, o sujeito eu, I, nessa frase, I am a teacher, o sujeito sou eu, lá o meu question tag, ele foge um pouco até da gramática, né? Ele não vai ser colocado como am I, não, are not I. Por que, professor, que vai ser colocado? É uma exceção da gramática, ou seja, é um caso especial, ok? Mas se a minha frase for negativa, que o meu question tag vai ser afirmativo, aí eu vou usar o verbo normal. I am not a teacher. Eu não sou um professor. Ou eu sou um professor. Então eu vou colocar I am not a teacher. Am I? Olha aí, coloquei a palavra am e o sujeito I. Um ponto importante que você deve saber no question tag é transformar o sujeito da oração em um pronome. Você não deve colocar lá o nome da pessoa, você deve colocar um pronome que substitua essa pessoa, que substitua esse sujeito. Então vamos lá. Mary is a good cooker. Maria é uma boa cozinheira. Ou não é? Primeiro, vamos olhar para essa oração e ver. Essa frase, ela é afirmativa ou é negativa? Ah, essa frase é afirmativa. Beleza, já sei que o meu question tag vai ser negativo. Segundo ponto, nessa frase tem o verbo be? Tem. Então já sei que ele será o auxiliar do question tag. Qual é o verbo be? Is. Mary is a good cooker. Is, coloquei lá no question tag, is. Quem é o sujeito?
Mary. Eu vou colocar a palavra Mary no question tag? Não. Eu vou colocar um pronome que substitua o sujeito Mary. Qual é o pronome? Isso mesmo, she. Mary is a good cooker. Is not she? Olha aí como é que ficou. Ficou com o verbo be na forma negativa, não é? O verbo be is not. Is not. E o sujeito transformado em pronome, que era Maria, Mary, e se tornou she. Um detalhe interessante, como o question tag é uma pergunta para confirmar algo e assim preguiçosa, não é interessante que a gente coloque o auxiliar separado do auxiliar de negatividade, o not. Né? É interessante que você coloque junto. Is not, ok? Então a gente tem que colocar junto para ficar um question tag bem granfino, bem legal, tá bom? Então nós vimos nessa frase, uma frase afirmativa, que o question tag foi negativo. Agora, o contrário, a frase negativa e o question tag positivo, usando ainda o verbo be. You are not a lawyer. Você não é um advogado, ou é, ok? Então essa palavra, ou é um advogado, como é que vai ser? Esse question tag, depois da vírgula aí, esse question tag, como que vai ser? Afirmativo, porque a minha frase já é negativa. Então eu vou ter que colocar lá afirmativo. Quem é o sujeito? You. Quem é o auxiliar? O verbo be que apareceu aí. Are. You are not a lawyer. Are you? Você não é o advogado. Ou é? Viu aí? Esse question tag é muito pequeno. É pequeno, é uma tag mesmo, ou seja, uma etiqueta. Só que ele dá muito trabalho. Por que dá trabalho? Porque você precisa pensar antes de escrever, antes de falar. Você precisa pensar em muitas coisas. Tem que ver se a oração é negativa para colocar o inverso na question tag. Tem que ver qual é o auxiliar do tempo para poder usar lá. Né? Por enquanto nós estamos vendo o verbo be. Então essa frase aí, essas duas frases foram simple present. Agora vamos ver como essas frases como present progressive, present continuous, né? O presente contínuo, progressivo, que é, em português, gerúndio. You are learning now. Você está aprendendo agora, ou não está? Olha só, você está aprendendo, gerúndio, né? Contínuo, aprendendo. Se você não estudou o presente contínuo, assista a minha aula, né? Vai lá na playlist, na playlist do meu canal aqui, do nosso canal, Tavares Channel. Vai na playlist gramática e assista a aula contínuo, present contínuo ou past contínuo, ok? Assista lá. Se você não estudou o verbo be, também tem lá na mesma playlist gramática, na playlist gramática, a aula sobre o verbo be, ok? Então, continuando. Nessa frase nós temos aí present continuous. You are learning. Learning, ao ing no final. Lembrando que a gente não fala o g, né? You are learning. Você está aprendendo ou não está? Lá no question tag, depois da vírgula, que é o question tag, nós vamos colocar o quê? Forma negativa, já que a frase é afirmativa. Aren't you? Tem que ser junto, lembra que tem que ser junto. Tem que ser contrato, né? You are learning now. Or not you? Você está aprendendo agora ou não está? Beleza? Então aí é uma frase afirmativa, question tag negativo. O contrário, se fosse o contrário, como seria? You aren't learning now. Você não está aprendendo agora, ou está, né? Ou está aprendendo agora. Então, you are not learning now. Como seria o question tag? Are you? Por quê? Frase afirmativa, question tag negativo. Frase negativa, question tag positivo, afirmativo. Are you? Essa mesma estrutura, galera, vai funcionar para o past progressive. Mesma coisa. No lugar do verbo be no presente, vai ter o verbo be no passado. Então agora nós vamos para o simple present, que não usa o verbo be. Ou seja, para todos os outros verbos, menos o verbo be, ok? Simple present, o auxiliar dele é do e does. Se você ainda não estudou o simple present, pode acompanhar a nossa aula lá na playlist gramática.
Na playlist gramática você vai encontrar lá a aula sobre Simple Present, ok? Beleza. Então, Simple Present, do e does. Lembrando que does é usado para he, she ou it, para esses três sujeitos, né? Na forma negativa ou interrogativa. Fechou aí? Então, vamos lá. Na forma afirmativa, uma frase no presente. I like to ride a bike. Eu gosto de andar de bicicleta. Ou não gosto? Como é que vai ser o nosso question tag agora? E já sei que eu tenho uma frase afirmativa e eu vou ter que ter um question tag negativo. Segunda coisa, segundo ponto, que tempo é esse? Presente. E qual é o auxiliar do presente para o sujeito I? É do ou é does? O auxiliar é do. Então eu pego já esse auxiliar e coloco lá no question tag. Do mais not, don't. Então fica I like ride a bike, don't I? Eu gosto de andar de bicicleta ou não gosto? Beleza então? Então vamos agora para uma frase negativa no Simple Present. He does not watch TV. Ele não assiste TV. Ou assiste. Olha aí como é que vai ser o nosso question tag. Ou assiste. Como é que vai ser? Primeiro ponto, olha para a frase. A frase é negativa, então meu question tag vai ser afirmativo. Já descobri que ela é negativa. He does not watch TV. Agora, já sei que lá vai ser positivo. Então, aqui nessa frase, quando ela é negativa, ela até ajuda você. Por quê? Porque o auxiliar já aparece aí. Does not. Só precisa tirar o not dele. Então, descobri que aí o auxiliar é does. Já pego o auxiliar does e coloco lá no question tag. Mas o sujeito, he. He does not watch TV. Does he? Ou seja, ele não assiste TV. Ou assiste. Então, agora, galera, vamos para o nosso próximo tempo. Agora nós vamos ver o Simple Past, sem ser o verbo be. Lembra que o verbo be, ele tem sua forma própria, né? Então, ó, Simple Past, o auxiliar é um só, é até mais fácil. Did, para negar e para perguntar. Se você não estudou o Simple Past, vá lá na minha playlist gramática e assista a aula Simple Past, ok? Então vamos lá. O auxiliar did, ele vai vir para negar e para perguntar. E para afirmar, professor? Para afirmar, eu tenho que reconhecer se aquele verbo está no passado. Se o verbo for regular, é fácil, porque já vem no verbo lá o sufixo, né? No verbo de, ed ou ied. Se ele for irregular, aí você tem que reconhecer, você tem que ter estudado esse verbo, tem que ter aprendido esse verbo. Então, quer uma sugestão? Tente aprender pelo menos uns 4 a 5 verbos por semana irregular. Pratique falar, escrever o dia todo, semana toda, até aprender. A gente não estuda para aprender, tá? Quem estuda para aprender, não aprende. Você tem que estudar até aprender. Não aprendeu ainda? Não está na hora de parar de estudar, ok? Então, como sugestão, estude os verbos regulares. Como eles são muitos, aí de 4 a 5 por semana. My mother bought a beautiful house. Minha mãe comprou uma bonita casa, ou não comprou? Ué, como é que eu sei que esse verbo está no passado? Porque eu usei a palavra bought, né? E o presente do verbo comprar é buy, ok? Então isso aí é o conhecimento que você precisa ter para reconhecer uma frase no passado. Então já reconheci que a frase está no passado, vi que a frase é afirmativa, o meu question tag vai ser negativo. O auxiliar do passado é did, então eu vou colocar ele lá no question tag, mais o auxiliar de negatividade, not. Então fica didn't, não é isso? My mother bought a beautiful house, didn't she? Olha aí, coloquei lá she para substituir my mother. Lembra que eu te falei? No question tag eu tenho que substituir todo o meu sujeito por um pronome. My mother bought a beautiful house, didn't she? Beleza? Então agora nós vamos ver uma frase negativa no passado, no Simple Past. Okay? Vamos usar agora um verbo regular. Eu usei um verbo irregular na forma afirmativa e vou usar agora um verbo regular na forma negativa. I did not travel to Japan yesterday. Eu não viajei para o Japão ontem. Ou viajei. Então vamos ver o question tags agora, né? Ou viajei. Vamos ver esse question tag. Agora, nós já descobrimos o quê? Que essa frase é negativa.
então o question tag vai ser positivo. Nós já descobrimos que é passado por causa do auxiliar did que está aí, ó, did not. Então vou colocar o auxiliar did lá no question tag. Quem é o sujeito? Eu, I did not travel to Japan yesterday, did I? Eu não viajei para o Japão ontem, ou viajei? Vamos agora para o próximo tempo. Simple Future. Simple Future, o auxiliar é will. Quem não estudou também, vá lá na playlist Gramática e estude, né, e assista a aula Simple Future. Ok, então no Simple Future é um tempo muito fácil. Tanto o Simple Future quanto o Conditional Future, que é o futuro condicional, eles são fáceis. Por quê? Porque eles já aparecem na frase. Tanto na afirmativa, negativa, interrogativa, eles vão aparecer sempre. Né? Só que em locais diferentes na frase. Mas eles vão aparecer, então é muito fácil. A palavra will apareceu na frase, já indicou que é futuro. E já indicou que ele é o auxiliar. E nós vamos colocá-lo lá no question tag. Então já sabemos que a frase é futuro, só precisa saber se a frase é afirmativa ou negativa para colocar a polaridade inversa. My father will sell the farm. Meu pai venderá a fazenda. Ou não venderá. Veja só, eu já tenho uma frase afirmativa. Então lá no question tag tem que ser negativo. Já vi que o auxiliar é o will. Falta só a palavra not. Will mais not é want. Então fica a frase want he. Por quê? Porque eu substituí o sujeito meu pai, my father, por um pronome que é ele, he. Won't he? My father will sell the farm. Won't he? Meu pai venderá a fazenda ou não venderá? Agora vamos ver uma frase negativa. Uma frase negativa, então o question tag vai ser afirmativo. Então vejamos lá. I won't go with you. Eu não vou com você. Ou vou. Olha aí. Eu traduzi como eu não vou, não é? Porque em português a gente faz isso. Mas o correto mesmo é eu não irei com você. Ou irei. I won't go with you. Eu não irei com você. Ou irei. Esse ou irei, que é o question tag, como é que ele vai ser? Afirmativo, porque a minha frase é negativa. Então basta colocar o auxiliar will e o sujeito que é I. I won't go with you. Will I? Viu aí? Muito fácil, não é isso mesmo? Quando a frase é negativa, a question tag ela é afirmativa. Fechou então? Então vamos lá. Ainda no tempo futuro, o futuro imediato, que usa o verbo be como auxiliar, segue a mesma regra. O verbo be apareceu, ele que vai lá para o question tag, tá bom? Porque o verbo be é auxiliar do futuro imediato. My son is going to study now. Meu filho vai estudar agora, ou não vai? Então esse ou não vai, como é que fica? O verbo be. Esse que apareceu aí, não é isso? Então ele vai para lá na forma negativa, is not. Meu filho vai ser substituído por he, que é ele. My son is going to study now. Is not he? Viu aí? A mesma forma que eu havia ensinado para vocês lá no verbo be. Quando o verbo be aparece, nós temos que fazer isso. Tanto para a forma negativa como afirmativa. Então nós vamos agora para o present perfect. No present perfect, o auxiliar, nós temos o verbo ter, que é o verbo have. Então, no present perfect, nós temos que usar o verbo ter numa visão de auxiliar. O que acontece? A maioria das pessoas traduzem present perfect como você tem feito tal coisa. E não é verdade. O verbo ter, aí ele só é um auxiliar que está indicando que eu vou traduzir o verbo, embora ele esteja no passado particípio, eu vou traduzir o verbo no presente. Então, o present perfect, ele é um pouco utilizado de forma errada pelos brasileiros, né, estudantes brasileiros. Mas vamos lá. O interessante para o question tag é saber que o present perfect, o auxiliar, é o verbo ter. E o verbo ter, nós temos a palavra have e a palavra has. A palavra has para he, she ou it e a palavra have para os outros sujeitos, ok? Então vamos lá. Na frase, he has lived in Palmas. Ele mora em Palmas ou não mora. Nesse caso, nós temos que usar aí o auxiliar do tempo, que é has. Como a frase é afirmativa, no question tag tem que ser negativo, então fica he has not. Se o sujeito é he, então lá na question tag vai ficar has not he. He has lived in Palmas. Has not he?
Na forma negativa eu vou usar agora um outro pronome para usar também o verbo auxiliar have. You haven't studied hard. Você não tem estudado arduamente. Ou tem. Vamos lá nesse question tag. Ou tem. Já vi que a forma é negativa. Já vi que o tempo é o present perfect. Então agora eu vou colocar lá no question tag afirmativo. Só o auxiliar have e o sujeito, ok? He haven't studied hard. Have he? Ele não tem estudado arduamente, ou tem. A mesma coisa vai acontecer no past perfect. Só que no past perfect, nós não temos duas palavras para indicar o tempo. Nós só temos um auxiliar, que é o passado de have, had. E nós vamos usar da mesma forma. He had fixed my bike, hadn't he? Ele consertou a minha bicicleta, ou não consertou? Forma negativa. Vamos usar a mesma frase. He hadn't, olha, agora vamos colocar aqui na frase. He hadn't fixed my bike. Ele não consertou a minha bicicleta. Então o had vai sozinho lá para o question tag. Had he? He hadn't fixed my bike. Hadn't he? Ele não consertou a minha bicicleta. Ou consertou. Viu aí? Question tag. Fácil mesmo, mas só é fácil quando você reconhece o tempo, quando você sabe o auxiliar do tempo e quando você não esquece de inverter. Frase afirmativa, question tag é negativo. Frase negativa, question tag positivo. Casos especiais. Os casos especiais são aqueles que já têm um question tag definido para quando a oração principal é daquela forma. Então, por exemplo, quando a oração principal é uma ordem ou pedido, em português está na forma, no modo imperativo, o question tag deve ser sempre will you ou would you, tá? Desses dois auxiliares de futuros. Isso é um caso especial. Study to the test, will you? Estude para a prova, ou você não vai estudar. Então, quando for um modo imperativo, sempre vai usar will you, ou então would you. O segundo caso especial é quando é um convite. O convite nós usamos aí a palavra let's. Quando aparecer a palavra let's, que é um convite, você vai usar no question tag shall we. Let it go to the party with me, shall we? Vamos à festa comigo. Aí, shall we, ou seja, podemos ir. Então, quando for um convite, que vai aparecer a palavra let's, let's alguma coisa, então nós vamos usar sempre o question tag shall we. Uma coisa interessante aí, você não vai olhar se é afirmativo ou negativo. O question tag vai ser sempre para modo imperativo will you ou would you, e para um convite, sempre shall we. São casos especiais. Já até falei sobre um caso especial aqui, que foi sobre quando o verbo é o verbo be e o sujeito sou eu, na forma afirmativa. I am. E lá no question tag é or not I. Então esse é um outro caso especial. Ok, galera? Espero que vocês tenham aprendido sobre o question tag. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Novamente, não se esqueçam de deixar o seu like no nosso vídeo para nos ajudar no nosso canal. De divulgar o vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, com o retorno da aula, com o retorno não presencial das aulas, A gente grava aqui a aula com todo carinho para vocês, mas eu sei que é difícil você estudar sozinho. Para você estudar sozinho, você tem que ser autodidata, você tem que ser um cara que é disciplinado, com os seus afazeres. Então isso meio que pira mesmo, Então, a gente estudar, manter a mente ocupada, você manter sua mente ocupada ajuda demais. Vamos difundir um canal de conhecimento, um canal que faça a pessoa estudar, um canal que cresça a pessoa intelectualmente. Não só o meu canal eu estou ensinando aqui língua inglesa, mas tem outros canais ensinando língua portuguesa, história, geografia, matemática. Então vamos incentivar os canais dos professores que estão aí mostrando a cara, mostrando aí o seu trabalho diante da câmera, que não era de costume nosso, nós não tínhamos o costume de gravar, Veja só o galo cantando ali, ó. Então quando não é o galo cantando, é carro de som que passa, é o vizinho com o martelo, toque, batendo aqui ao lado, São os filhos
que conversam, né? Coitados, estão aqui dentro da casa, não pode sair, e também não pode nem conversar porque o pai vai ter que gravá-lo, né? Então é assim um momento da gente ter empatia pelo trabalho do outro, né? É um momento que a gente tem que ter empatia por aquilo que é humano, elevar o pensamento humano, elevar a sua forma de aprender, elevar e incentivar as outras pessoas a buscar essa autossuperação, né? Que agora é momento de superação, momento de nós superarmos esse danado desse vírus. Com fé em Deus, em breve nós estaremos livres desse empecilho, né? Então, galera, faça esse favor a você, a mim, às outras pessoas, né? Vamos divulgar os nossos canais de conhecimento que fazem você crescer intelectualmente, porque aquilo que é intelectual, ele não te abandona, né? E ele vai te ajudar pela vida toda. Então, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Bye!